Se você olhar para a história e para o relacionamento entre Israel e o mundo árabe, verá que Israel, como nação, vem estendendo a mão ao mundo árabe desde 1967. Mas o mundo árabe insistiu em deslegitimar Israel. Agora, começara a acreditar que existe uma fronteira e que existe um país com fronteiras. Acreditar que existia antes do Estado de Israel, em 1948, e que se chamava Palestina e que foi ocupada, é uma completa insanidade. O primeiro sinal de que o argumento de alguém é fraco ou totalmente falho é quando essa pessoa começa a negar os fatos. Se negamos os fatos, é porque os fatos não estão do nosso lado. Quando as pessoas negam a história, elas estão negando os fatos. Musa Hassan Youssef demonstra nestes 10 minutos tanta clareza sobre a história que é irrefutável. Então, basicamente, o que estamos analisando é o que existia antes do mandato britânico da Palestina. Este é o Império Otomano, eles ocuparam nossa região por 400 anos. Este é o último Império Islâmico. O Império Otomano foi o último califado islâmico, ou talvez o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Eles tentaram depois, mas não tiveram sucesso. Então, isso é 1913, aproximadamente 6 anos antes do colapso do Império Otomano, que foi o resultado da Primeira Guerra Mundial. Podemos ver, por favor? Mapa número 2? Aí está. Então agora essa é a nova cor. O que você vê a influência e o controle britânicos. A maior parte das terras que me interessa discutir hoje à noite está entre a França e a Grã-Bretanha, os britânicos. Foi aí que nasceu o mandato britânico da Palestina. Ele começou a se desenvolver em 1919, mas só foi oficializado em 1922. Esse foi o começo do que conhecemos hoje como Palestina. Claro, porque os britânicos escolheram o nome Palestina? Porque havia um grupo antigo que, na verdade, não temos nenhuma evidência de sua existência, exceto na Bíblia judaica. E talvez em alguns textos romanos que os chamavam de palestinos. Mas esses desapareceram. Conectar eles com o povo de hoje e dizer, sabe, eles têm o mesmo DNA, eles têm a mesma Bíblia, eles têm a mesma moeda, eles têm a mesma linhagem das Escrituras. Isso não é verdade, eles estão totalmente desconectados. E então eles chamaram a região do Rio Jordão, até o mar Mediterrâneo, de Palestina. Nessa região tínhamos judeus, árabes, drusos, cristãos, muçulmanos, invasores, todos os tipos de pessoas. E todas essas pessoas receberam um passaporte palestino emitido pelos britânicos. Então, os judeus que viveram nessa época, a entidade colonial de 1922 a 1948, o povo judeu era chamado de palestino. Todo mundo era chamado de palestino, mas quem inventou o nome palestino e quem emitiu os passaportes e a moeda foi a entidade colonial da Palestina. Quando dizem que é o mandato britânico da Palestina, então a Palestina recebe o nome do mandato, não o contrário. Então, basicamente, é aqui que tudo começou. Como pode ver, antes de 1922 não havia um país chamado Palestina. Houve a ocupação otomana que havia aproximadamente 400 anos, ou na verdade exatamente 400 anos de ocupação. Esses foram os que nos mantiveram na escuridão porque colocaram um cerco em nossa região. Eles não nos permitiam ler, não nos permitiam imprimir. A Europa saiu da Idade das Trevas. Eles começaram a imprimir.
Eles se rebelaram contra o controle absoluto da Igreja, mas o Império Otomano nos manteve na escuridão. Eles não permitiam nenhuma propriedade intelectual vinda de fora do mundo. Estávamos totalmente desconectados e, claro, nossos ancestrais. E nós não tínhamos, obviamente, internet naquela época para ter acesso ao resto do mundo. Então, é por isso, na verdade, digamos que um dos principais motivos, como alguém que estudou história, por quê? Estamos alguns séculos atrás da Europa e alguns séculos atrás do resto do mundo. Por causa dos turcos, que nos escravizaram, o povo judeu não aguentou, eles não suportaram a escravidão, por isso migraram. Foi um processo de limpeza étnica pela quilata islâmica e, não foi uma coincidência. Por que o povo judeu começou a retornar à terra de Israel imediatamente após o colapso do Império Otomano? Porque estamos falando de 400 anos de limpeza étnica. E as pessoas acusaram o povo judeu, o povo indígena que tem raízes, que manteve presença, que foi forçado a sair de sua terra, espalhado por toda a Europa. Então eles tiveram que enfrentar o Holocausto. E quando migraram de volta para sua terra natal, para onde pertencem, depois de muitos anos de limpeza étnica, eles foram chamados de colonizadores. Isso não faz sentido porque as pessoas têm o direito, especialmente antes de Sykes-Picot, isso é Sykes-Picot. Aliás, quando a Terra foi dividida, como você vê todas as cores, as entidades coloniais do Oriente Médio. Então não havia fronteiras políticas. As pessoas podiam simplesmente montar no burro de Meca até Jerusalém, e ninguém os parava. Então, quando as pessoas migraram da Europa por causa da guerra, quando é que as pessoas migram? Ao longo dos séculos, as pessoas migram em casos de seca, desastre natural, enchente, terremoto ou guerra. É nosso direito, como Deus proíbe. Se este mundo sair do controle, as fronteiras políticas não existirão mais. Então, nessa situação, não havia fronteiras políticas. Isso ocorreu em 1917, Sykes e sua equipe. Então, agora começar a acreditar que existe uma fronteira e que existe um país com fronteiras que existia antes da existência do Estado de Israel em 1948 e que se chamava Palestina e que foi ocupada é total insanidade. É contra a ciência, é contra os fatos, é contra a verdade, é contra a Bíblia, é contra tudo. Eu não estou dizendo que os árabes não existiam. Essa é novamente a minha etnia, e eu nunca vou negar o direito deles de existir. Na verdade, Israel reconheceu a presença árabe. É por isso que eles eram apenas algumas centenas de milhares na época em que Israel foi estabelecido. E hoje temos mais de 2 milhões de árabes que vivem em Israel. Alguns deles são, na verdade, juízes na Suprema Corte. Me encontro um juiz judeu em um país árabe. Sabe? Então eles, infelizmente, quando eu falo sobre a narrativa falsa e as pessoas têm acusado Israel de limpar etnicamente os árabes, que mentira enorme, que mentira enorme. Isso não vai ajudar a situação, só vai piorar cada vez mais. E isso está atraindo toda a energia negativa ao redor do mundo. E eles têm usado todas as pessoas cheias de ódio como arma contra a minoria judaica. Não estou aqui para defender o povo judeu, mas eu conheço o perigo. Se legitimarmos esse tipo de violência e ideologia de ódio contra uma minoria religiosa ou uma raça humana, então do que vai ser o próximo? Então, a narrativa falsa é aqui que precisamos simplesmente apresentar os fatos. A Palestina já foi um país? E se não era um país, um Estado soberano com língua, religião ou uma maioria étnica distinta, então ela nunca existiu?
E se ela nunca existiu, isso significa que nunca foi ocupada. Então, ó meu Deus, as Nações Unidas estão com problemas com você. Porque o que é a chamada lei internacional? É considerado que a Cisjordânia e Gaza são territórios ocupados, mas ocupados de quem? Quando eles decidiram invadir Israel em 1967, com um único objetivo de aniquilar o povo judeu apenas porque eles são judeus. Aliás, e eu assumo a responsabilidade pelo que estou dizendo, se quiserem me cancelar, podem me cancelar. Essa é a verdade. Eles perderam a guerra, Iraque, Jordânia, Síria, Egito e tantos voluntários de todo o mundo. Eles vieram e superaram Israel em número várias vezes com uma única intenção, mas de alguma forma um milagre aconteceu e eles perderam a guerra. Foi nesse momento que Israel teve que tomar a Cisjordânia, esse ponto vermelho. A maioria de nós já sabe o que são a Cisjordânia, colinas de Golã, Península do Sinai e faixa de Gaza, onde ocorre o caos atualmente. Esse foi o resultado da invasão árabe de 1967. Mas por que Israel ficou lá? Porque quando Israel foi estabelecido, foi na área costeira, na costa do Mar Mediterrâneo. No topo fica a Cisjordânia, no alto das montanhas, depois vem o Vale do Jordão. Na verdade, é o ponto mais baixo da terra, que funciona como uma linha de defesa para que qualquer inimigo tente entrar no vale e subir a montanha. Israel tinha a possibilidade de detê-los no vale. Se eles tivessem a oportunidade de chegar ao topo da montanha, então invadiriam a costa em pouco tempo. Por causa da construção costeira, você não consegue atravessá-la de moto em menos de 15 minutos. Então, é por isso que, para Israel, é uma questão de segurança em primeiro lugar. Não é uma questão de roubo de terras, na verdade. Na verdade, eles são donos da terra porque quando os árabes decidiram entrar em guerra contra Israel e perderam a terra, o vencedor decide os termos do pós-guerra. Especialmente se ela não pertencia a nenhum país soberano antes da guerra. Então você veio e tentou tomar o meu território. Aí eu expulsei você de um território que na verdade não pertence a você. Só estou te afastando para minha segurança, para você não fazer isso. Você não tem capacidade de me invadir da noite para o dia e cometer um holocausto contra o meu povo. Então, por que os árabes se sentem no direito de ter direito àquela terra? Há um motivo, mas não quero falar sobre isso hoje à noite porque pode ser perigoso. Depois disso, talvez eu seja rotulado como islamofóbico, então eu seria cancelado de novo. Talvez eu fosse condenado à morte de novo e de novo e de novo. Enfim, os árabes, nós tivemos nossa oportunidade de estabelecer um Estado árabe antes mesmo da identidade palestina ser fabricada. Tivemos nossa chance em 1948 com igualdade de oportunidade. Mas em vez de declararmos nossa independência, declaramos guerra contra o povo judeu que tinha acabado de declarar sua independência. O povo judeu não tem problema. Aqui está a separação. Essa parte da terra é sua, essa é nossa, em um território muito pequeno. Novamente, se você olhar para o mapa de Israel, do rio ao mar, você pode atravessar em menos de 1 hora. É pequeno assim. E todos tentam impor a solução de 2 estados. Depois, 7 grandes guerras na região. E eles estão tentando, de alguma forma, reverter a roda do tempo e cancelar todos os eventos que aconteceram nos últimos 70 anos de conflito, ódio e derramamento de sangue. Como alguém pode reverter tudo isso? Existe uma nova realidade no terreno. Isso era possível lá em 1948. Por que vocês não aproveitaram? Mas eles estavam cegos pelo ódio.
E, novamente, era uma questão entre judeus e árabes, não era uma questão entre judeus e palestinos. Os palestinos ainda não existiam. E, claro, o povo judeu se recusava a se identificar com a Palestina, porque para eles a Palestina era a entidade colonial. Eles lutaram contra os britânicos e conquistaram a independência, como mostra a história judaica e sua luta por liberdade. Não foi dado a eles como presente, diferente de muitas pessoas. Dizem. Então as coisas mudam com o tempo. Mas o Yasser Arafat declarou a independência palestina, acho que foi em 1988. Isso foi 40 anos depois que ele teve sua primeira oportunidade, ou depois que os árabes tiveram sua primeira oportunidade de declarar sua independência. Em 40 anos, muitas coisas mudaram. E Israel nunca mais confiaria nos países árabes. Depois da campanha deles em 1967, especialmente, da guerra em 1973, na qual eles chegaram muito perto de aniquilar o Estado judeu. E é por isso que o povo judeu não queria se identificar com a Palestina, mesmo que a primeira-ministra de Israel, naquela época, Golda Meir, tivesse um passaporte palestino. Ela era palestina. Mas o povo judeu tem uma identidade autêntica, uma identidade que tem mais de 5.000 anos mais antiga do que a própria história. Eles escolheram ser sua própria identidade verdadeira após o fim da entidade colonial em 1947 a 1948. E por quê? Nós achamos que podemos dizer a eles, não, vocês não têm esse direito. Israel é conhecido por evidências esmagadoras de sua existência. Artefatos, arqueologia, moedas do templo. 5.000 anos atrás ou 3.000 anos atrás. Vamos dizer que era o shekel, e hoje ainda é o shekel. Era a Bíblia, ainda é a Bíblia. O templo e os muçulmanos construíram sua mesquita no topo do templo judaico. E eles têm impedido o povo judeu de adorar livremente em seu local mais sagrado. E o Estado de Israel, no coração de sua capital, diz, tudo bem, vamos nos dar bem, impedindo que seus cidadãos judeus entrem realmente no monte do templo apenas para evitar confrontos com os árabes ou qualquer guerra. Então me diga, quem está assumindo a responsabilidade e quem está realmente sendo responsável por travar guerras religiosas e espalhar ódio contra minorias religiosas? Podemos, por favor, ver apenas o mapa número 3? Então, este é o Israel de hoje, e como você pode ver, aqui em cima está Ramallah, que é minha cidade natal, onde eu nasci. Eu nunca tinha ido a Gaza, exceto, até essa guerra. Fui a Khan Yunis por apenas alguns dias para ver os túneis do Hamas. Eu queria entrar neles, queria ver com meus próprios olhos, porque pensei que talvez pudesse ser só uma mentira. Eu tinha que entrar, então eu entrei. Essa cidade ficava 2 quilômetros abaixo de Khan Yunis, onde o Hamas gastou bilhões de dólares construindo um metrô. Eles poderiam ter construído acima do solo, mas escolheram construir abaixo do solo. Encravado na área mais populosa do Oriente Médio, talvez até na Terra, Gaza per capita. Enfim, agora eles chamam de Cisjordânia. Mas lembre-se do que eu disse a Israel. Isso é uma linha de defesa, porque nas áreas ao redor temos os Houthis no sul. Depois, no Iraque, temos um novo Hezbollah, temos os xiitas, temos a Revolução Islâmica do Ayatollah. Eles chamam de Irã de forma errada. O povo do Irã não pertence a essa cultura. É como outro grupo fanático que sequestrou o povo iraniano nos últimos 46 anos. Centenas de milhões de pessoas. Israel é muito pequeno, vimos o que ocorreu em 7 de outubro. Eles podem invadir em massa, então seria um caos se Israel não os parar nessa linha de defesa natural. O Vale do Jordão.
A única opção seria usar armas nucleares contra o povo. E nós não queremos chegar a esse ponto de começar a lançar armas de destruição em massa, porque Israel está totalmente em desvantagem numérica. Portanto, precisamos respeitar a realidade no terreno. Não estamos olhando apenas para o mapa, precisamos entender a geografia, precisamos entender a história. E nós como somos? Ou, ok, eu me separo, não quero me considerar uma pessoa instruída, mas vocês são pessoas instruídas. E todo esse caos é baseado em mentiras, então precisamos trazer os fatos e a verdade ao público. Caso contrário, essa Palestina é um gatilho muito, muito perigoso. E você vê como isso se desenvolveu, quão rápido se desenvolveu. E hoje, tantas pessoas têm legitimado a violência em nome da ocupação, do colonialismo. Mesmo hoje, aqui no campus, temos chamados para desinvestir de Israel, boicotar Israel, sancionar Israel. O embargo de armas, o embargo. Por quê? Porque como? Como mais podemos lidar com o Hamas? E essa é a organização que, aliás, meu pai ajudou a fundar. Como mais podemos lidar com isso? E vou te dizer uma coisa, as negociações entre mim e meu pai chegaram a um beco sem saída, e isso sou eu e meu pai, é isso. Não há mais o que discutir, não conseguimos nos convencer e um de nós está certo, o outro errado. Um de nós está do lado certo da história e o outro está do lado errado da história. Não estou dizendo que estou do lado certo da história. Mas o tempo vai provar o que eu sei com certeza e onde eu estou com convicção, que a violência é um beco sem saída. E infelizmente, quando eles decidiram ir, e fizeram o que fizeram. No dia 7 de outubro, eu vi as imagens que parte do público viu e também vi imagens que não foram divulgadas ao público. Especialmente em relação a estupro. Como você pode Racionalizar com pessoas assim, eu disse, isso é o fim, acabou. E se Israel perder a guerra em Gaza, e é isso que toda essa causa defende, aliás, pelo cessar-fogo agora, eles querem cessar-fogo agora, basicamente. Eles estão dizendo para Israel, largue suas armas e aceite o genocídio que aconteceu em 7 de outubro. Aceite a limpeza étnica de 20 comunidades judaicas que foram mortas com base em sua raça, origem étnica e religiosa. É isso que define um genocídio. O que está acontecendo em Gaza não é limpeza étnica, não é genocídio, mas eles têm gostado de acusar Israel, de deslegitimar Israel e de criar um caos global, espalhando a falsa narrativa de algo chamado Palestina, que nunca existiu. É por isso que estou aqui hoje e assumo a responsabilidade. E desafio os historiadores, desafio os jornalistas, desafio os filósofos, desafio quem quer que seja. Porque eu pertenço a essa parte da terra, esse é o meu local de nascimento, é de lá que eu vim. E a terra tem chorado. Chega, já basta, chega de doutrinação, chega de abuso infantil. Eles não nasceram palestinos, eles nasceram livres e eles têm a liberdade de decidir seu futuro. E chega de Yasser Arafat e de todos os vigaristas que querem continuar sacrificando crianças para seu ganho político e financeiro. Chega desse jogo, chega, chame de Palestina, chame de Wakanda, do que quiser chamar. Como podemos promover mudanças ou mudanças positivas conhecendo a psicologia do Alcorão? O algo que você propõe em relação aos líderes, não acho que conversar com o Hard vai adiantar, mas sabe qual é a solução? Como a gente consegue se livrar da Câmara sem recorrer à violência? Bem, antes de tudo, sim, existem princípios para o diálogo, como conversar com alguém.
Eles precisam, antes de tudo, acreditar no diálogo. Sem isso, não adianta. E eles estão apontando uma arma para a sua testa e dizem: eu quero do jeito que eu quero, então não podemos negociar com eles. E quando temos fanáticos ou extremistas, terroristas que já tomaram sua decisão. E eles não acreditam na diversidade da vida, não acreditam no diálogo, não acreditam em outra opinião. E eles querem agir com violência se você desafiar a crença deles, ou querem te cancelar completamente, ou até mesmo te sentenciar à morte se você desafiar a lógica ou o delírio deles. Nesse caso, então, chegamos ao inevitável, que é o uso da força, e é isso que está acontecendo neste momento. Infelizmente, esta guerra era inevitável para Israel. Não havia como simplesmente sentar e aceitar que selvagens viriam e fariam o que fizeram. Para mulheres, para crianças, para idosos, para sobreviventes do Holocausto, para basicamente civis, é impossível. Então vamos apenas passar por esse momento difícil, que é o último recurso. Isso é o que Lao Tse, um dos maiores filósofos orientais, sempre dizia, seja ele ou ela. Nós não sabemos se Lao Tse era homem ou mulher, mas que o uso da força é justificado, mas só como último recurso. E eu acho que Israel tem feito tudo ao seu alcance para minimizar as vítimas civis. E toda a propaganda e a narrativa falsa são baseadas em estatísticas do Hamas, que usou civis como arma para deslegitimar Israel globalmente, sabendo o que aconteceria se civis morressem. Então eles multiplicam, exageram as estatísticas para ganhar simpatia global, sacrificando seus próprios filhos. Vários crimes de guerra. Então devemos removê-los do poder, se Deus quiser que Israel terá sucesso se dermos apoio suficiente a Israel. Como democracia, esqueça líderes e políticos. Como nação, esta guerra não é a guerra do governo israelense. É a guerra de uma nação lutando pela sobrevivência. E a nação de Israel não quer cancelar os árabes no mundo árabe. Se você olhar para a história e o relacionamento entre Israel e o mundo árabe, Israel, como nação, vem estendendo as mãos ao mundo árabe desde 1967. Mas o mundo árabe insistiu em deslegitimar Israel. E agora temos americanos, temos europeus, porque temos todas essas ondas de imigrantes que se infiltram. Eu não quero dizer infiltraram. Eles influenciaram a mentalidade ocidental. E agora pensamos como eles. Devemos ajudá-los a pensar como nós. Mas caímos na armadilha deles e essa é a realidade. Então, amar a hora. Obrigado. Basicamente, o diálogo é uma possibilidade. Agora, estamos em uma fase difícil e espero que vamos superar isso. Obrigado por estar aqui e pelo apoio tão importante. Deus te abençoe. Conto com você. A geração contando. Não nos decepcione. Deus te abençoe. Obrigado. Você nega os fatos, a história ou consegue aceitá-la? Se isso não funciona com a nossa narrativa está falha. E é por isso que estamos tentando mudar o que é a história. E enquanto continuarmos acreditando em uma narrativa que é uma mentira e negociando com base nessa mentira, teremos um problema. Então precisamos voltar aos fatos. Os fatos são que o povo judeu é o povo indígena de Israel. Os fatos são que o povo palestino. Então, todo esse nome Palestina e palestino, que todos os judeus que vieram para Israel nos anos 1930, o que estava escrito no passaporte deles? Palestina, palestino? Eles também eram chamados de palestinos. É simplesmente porque era um nome dado àquele lugar naquela época, foi quando ele foi inventado. Esses são fatos, isso não é debatível. Ninguém discorda disso, exceto pessoas que estão mentindo descaradamente.
E, portanto, temos que perceber que não podemos negociar com base em uma mentira. Caso contrário, essas negociações nunca, jamais funcionarão. Não é de se admirar que todas as negociações até hoje, que são baseadas nessa mentira, não levaram Israel e os palestinos a lugar nenhum.